Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ficar presas no ciclo do vício, enquanto outras conseguem sair ilesas? O vício é um problema que afeta milhões de vidas ao redor do mundo, destruindo sonhos e desintegrando famílias. A dor e o desespero que acompanham essa luta são quase indescritíveis. Mas o que realmente causa o vício? E por que o tratamento é tão incrivelmente desafiador? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse universo, explorando os fatores biológicos, psicológicos e sociais que contribuem para o desenvolvimento do vício. Desde a forma como o nosso cérebro se adapta ao uso de substâncias, até os obstáculos que encontramos ao tentar parar, cada aspecto será detalhadamente abordado. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra o vício, este vídeo pode ser a chave para entender melhor essa batalha e descobrir caminhos para superá-la. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e esperança. O transtorno de abuso de substâncias é um problema global que afeta mais de 36 milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse número impressionante reflete a gravidade da situação, onde o uso de drogas vai além do recreativo e começa a causar impactos negativos na vida do indivíduo. As consequências podem ser devastadoras, incluindo problemas de saúde, dificuldades no trabalho e nas relações pessoais. Quando alguém se encontra nesse ponto, não é apenas a pessoa que sofre, mas todos ao seu redor. A vida de quem lida com o transtorno de abuso de substâncias se torna um constante jogo de altos e baixos. Cada dia é uma batalha entre a necessidade de usar e o desejo de parar. A mente e o corpo entram em conflito, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. A dependência não escolhe idade, gênero ou classe social. Pode atingir qualquer um, em qualquer lugar. E é essa imprevisibilidade que torna o problema tão desafiador de ser abordado. É crucial entender que o transtorno de abuso de substâncias não é simplesmente uma questão de falta de força de vontade. Há uma complexidade biológica e psicológica envolvida. A adaptação do cérebro ao uso repetido de substâncias viciantes é um dos fatores que agravam a situação. Essa adaptação leva a mudanças na maneira como o cérebro funciona, tornando a luta contra a dependência ainda mais difícil. Vamos explorar como o cérebro se adapta e como isso contribui para o desenvolvimento da tolerância e da dependência no próximo tópico. Quando uma pessoa começa a usar substâncias viciantes repetidamente, o cérebro passa por um processo de adaptação. Esse fenômeno é uma resposta natural do corpo, tentando manter o equilíbrio frente às constantes alterações químicas provocadas pelas drogas. Inicialmente, a substância pode proporcionar uma sensação de euforia ou alívio, mas com o tempo, o cérebro começa a se ajustar, exigindo doses cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito. Essa adaptação é o que chamamos de tolerância. A tolerância é apenas a ponta do iceberg. Conforme o cérebro se adapta, ele também se torna dependente da substância para funcionar normalmente. A dependência se manifesta de várias formas, desde a necessidade física até a compulsão psicológica. É comum que o indivíduo comece a priorizar o uso da droga acima de outras atividades ou responsabilidades, gerando um ciclo de uso contínuo e descontrolado. Essa dependência não é apenas uma questão de prazer, mas uma necessidade biológica imposta pelas mudanças cerebrais. O processo de adaptação do cérebro é complexo e diversificado, envolvendo várias áreas e sistemas neurológicos. Uma das principais áreas afetadas é a via de recompensa do cérebro, que é crucial na regulação da motivação e prazer. Quando essa via é manipulada pelas substâncias viciantes, a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado à sensação de prazer, é alterada, incentivando o uso repetido da droga. No próximo tópico, vamos entender mais profundamente como a dopamina e a via de recompensa desempenham um papel fundamental no ciclo do vício. A dopamina é um neurotransmissor vital no cérebro, frequentemente associado à sensação de prazer e recompensa. Quando uma pessoa utiliza substâncias viciantes, a liberação de dopamina na via de recompensa é significativamente aumentada. Isso cria uma intensa sensação de euforia que o cérebro rapidamente associa ao uso da droga. Com o tempo, esse sistema de recompensa fica tão alterado que o indivíduo passa a buscar repetidamente a substância para reviver aquela sensação inicial de prazer. Conforme o uso da substância se torna mais frequente, o cérebro começa a produzir menos dopamina naturalmente.
Isso significa que, sem a droga, o indivíduo pode se sentir apático, deprimido ou desmotivado. Essa queda na produção natural de dopamina contribui para a compulsão de usar a droga novamente, pois o cérebro anseia por essa liberação química artificial para se sentir bem. Esse ciclo é um dos aspectos mais traiçoeiros do vício. Além disso, a via de recompensa do cérebro não trabalha isoladamente. Ela está conectada a outras áreas cerebrais responsáveis pela tomada de decisão, controle de impulsos e memória. Quando essa via é repetidamente estimulada por substâncias viciantes, essas conexões também sofrem impacto, prejudicando a capacidade do indivíduo de fazer escolhas racionais e controlar o comportamento impulsivo. No próximo tópico, vamos explorar os fatores de risco que podem aumentar a vulnerabilidade de uma pessoa ao vício, incluindo traumas e condições de saúde mental. O vício é uma condição complexa e multifatorial, onde diversos elementos podem aumentar a vulnerabilidade de uma pessoa ao desenvolvimento da dependência. Um dos principais fatores de risco é o trauma. Experiências traumáticas, especialmente durante a infância, podem criar uma predisposição ao uso de substâncias como forma de escape ou alívio. Muitas vezes, essas substâncias são usadas como um mecanismo de coping, ou seja, uma maneira de lidar com o estresse e a dor emocional. Esse uso inicial, muitas vezes como mecanismo de enfrentamento, pode evoluir para um padrão de abuso e dependência. Condições de saúde mental também desempenham um papel significativo no risco de vício. Pessoas que sofrem de transtornos como depressão, ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático estão mais propensas a utilizar drogas na tentativa de automedicar seus sintomas. Essa prática, embora inicialmente pareça proporcionar alívio, frequentemente agrava a situação, criando um ciclo vicioso onde a substância passa a ser vista como a única solução viável. Outro fator crítico é o uso precoce de substâncias, especialmente antes dos 18 anos. O cérebro ainda está em desenvolvimento durante a adolescência, e a introdução de substâncias viciantes pode alterar permanentemente suas estruturas e funções. Essa exposição precoce aumenta a probabilidade de desenvolvimento de dependência na vida adulta. A interação desses fatores de risco com predisposições genéticas que discutiremos a seguir complica ainda mais o cenário do vício e sua prevenção. Os fatores genéticos desempenham um papel significativo na susceptibilidade ao vício, influenciando como cada indivíduo responde às substâncias viciantes. Pesquisas indicam que certas variações genéticas podem aumentar o risco de dependência. Esses genes podem afetar a maneira como o cérebro processa a dopamina, o que, por sua vez, influencia a intensidade das sensações de prazer e recompensa associadas ao uso de drogas. Assim, uma predisposição genética pode fazer com que algumas pessoas sejam mais vulneráveis ao vício do que outras. Além disso, a genética não atua isoladamente. Ela interage com o ambiente para moldar o comportamento de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa com uma predisposição genética ao vício que cresce em um ambiente onde o uso de substâncias é comum ou que experimenta altos níveis de estresse pode estar em um risco ainda maior. Por outro lado, aqueles com genes que oferecem alguma resistência ao vício podem ter uma proteção natural, mas isso não os torna completamente imunes se outros fatores de risco estiverem presentes. Os avanços na ciência genética estão ajudando a identificar genes específicos associados ao vício, oferecendo esperança para tratamentos mais personalizados no futuro. Compreender esses fatores genéticos pode levar ao desenvolvimento de intervenções que podem prevenir o vício antes mesmo que ele comece. Contudo, mesmo com essa compreensão avançada, parar o uso de substâncias viciantes continua sendo um grande desafio, como veremos a seguir, exigindo não apenas força de vontade, mas também apoio e tratamento a longo prazo. Superar a dependência de substâncias viciantes é uma jornada repleta de desafios e obstáculos. O primeiro passo, a desintoxicação, já é uma experiência extenuante tanto física quanto emocionalmente. O corpo reage à ausência da substância com sintomas de abstinência que podem variar de leves a severos, incluindo náuseas, tremores, ansiedade e depressão. Esses sintomas podem ser tão intensos que a pessoa sente uma necessidade quase irresistível de voltar a usar a droga, tornando a interrupção do uso um processo extremamente difícil.
Além dos sintomas físicos, há também o desafio psicológico. O cérebro, acostumado a operar sob a influência da substância, luta para readaptar-se à sua ausência. O desejo intenso de usar a droga persiste, alimentado por memórias e gatilhos associados ao seu uso. Esse conflito interno entre o desejo de parar e a compulsão de usar pode ser debilitante, exigindo uma enorme força de vontade e resiliência. O suporte emocional e psicológico durante essa fase é crucial para ajudar a pessoa a enfrentar esses desafios. O tratamento a longo prazo muitas vezes se torna necessário, pois a recuperação do vício é um processo contínuo. Ambientes de apoio, como grupos de autoajuda, terapia e comunidades terapêuticas, desempenham um papel fundamental na manutenção da sobriedade. Esses recursos oferecem não apenas estratégias para lidar com o desejo de usar a droga, mas também um senso de pertencimento e compreensão. Continuar nesse caminho de recuperação é essencial, pois a luta contra o vício não termina com a desintoxicação. É uma batalha constante que requer apoio contínuo e dedicação, destacando a importância de compreender todos os aspectos que contribuem para o vício e suas dificuldades.